Está falando a respeito da igreja de Tiatira, né? Eu vou ler o texto, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 18 até o versículo de número 29, né? E diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Senhor Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jezabel, mulher, se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profetisas de Satanás, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até o que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem? Igreja de Tiatira, sacrifício contínuo, né? A igreja de Tiatira, como nós vemos aqui que o Senhor falou para João, o apóstolo, lá na ilha de Sardes, ele diz que ele vê, né, os seus pés como um latão reluzente, né? Uhum. E conheço as tuas obras, e a tua caridade e o seu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ele está falando, pastora, do ponto positivo da igreja, né? Do ponto positivo da igreja. Que eles eram serviçais, né? Eles eram serviçais, eles eram prestadores de serviços, né? Eles eram obedientes àquela doutrina, né? Uhum. Aquela fé. E eles faziam o sacrifício, né? Eles tinham o sacrifício, não tinha, pastor? Qual era o sacrifício, né? O sacrifício contínuo era o sacrifício que eles apresentavam conforme a corrupção que houve no tempo de Jezabel, né? Por mais que eles tinham boas obras, por mais que seus pés eram como um latão polido, como um fogo, né? Um semelhante ao latão reluzente, mas aquele que falava tinha olhos de fogo, né? Jesus estava observando tudo, né? Olhos de fogo, pastora, presta atenção. Sim. Olhos de fogo. O que aconteceu no tempo de Elias, né? Então. No tempo de Elias, Elias ele era o profeta profeta de fogo. E estava Jezabel lá, né? E estava Jezabel, que se corrompeu, né, com os reis. Quem era o rei daquela época? Acabe, né? E Acabe ficou bobinho por causa... O que Acabe ele era? Ele era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Só que ele se corrompeu com Jezabel, né? E ela trouxe costumes errados também para o povoado ali, né? Entrou Jezabel no meio de Israel e contaminou ali aquele povo, né? Jezabel, se desobedecesse ela, era morte, né?
E o que aconteceu naquele tempo? Houve muitos altares, né? Sim. Muitos altares. Qual era o sacrifício que eles faziam, pastora? Aqui em Tiatira, fala de uma Jezabel aqui no versículo, né? Mas não é aquela Jezabel. Não. É aquele espírito. É uma profetisa que ela agia que nem a Jezabel. Ela estava colocando costume errado na igreja. Sim. E como aquele lugar lá, Tiatira, tinha vendas de vasos, eu não Tiatira era um lugar que era muito próspero, né? Tintas. Ali em Tiatira, mesmo? em Tiatira tinha, eu vou até ler aqui, ó, fábricas, né? Fábricas de vaso, era um grande lugar que tinha fabricação de tecido, né? E de corante, né? Entre esse povo de Tiatira, nasceu ali, né, em Tiatira, uma discípula do apóstolo Paulo, chamada Lídia. Ela né? morava lá, né? Ela era de Tiatira, né? E, no entanto, ela foi discípula do apóstolo Paulo. Olha para vocês verem, né? Então, Tiatira era uma igreja, era um povo que tinha ali um propósito, né? Então, o Senhor estava falando com ele as suas obras, né? Mas não é isso que vai trazer a salvação para aquele povo, não é, pastor? Posso falar, pastor? Pode. Mas é esse que fala o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo de Jesus, que é um sacrifício contínuo para ele. Só que ali naquele lugar, Tiatira estava fazendo um sacrifício contínuo a outros deuses. A deuses pagãos. Sabe por quê? Eles compararam essa Jezabel, porque era uma profetisa que tinha ali, que estava levando costumes errados para o povo de Deus, só que ligado ao comércio ali, então eles ofereciam oferendas para os deuses, tipo assim, uma cidade turística. Vamos colocar uma cidade turística e Iemanjá. Então vamos oferecer... Não somente é isso, mas há tantas outras... Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde que todo mundo vai, né? É um lugar onde que está lá cristão, muçulmano, não é isso? Sim. Então, daí eles ofereciam um sacrifício para os deuses, para poder fazer a venda, para a venda ser próspera. Então, é muito importante sacrificar para poder receber o lucro, não é mesmo? Sim. Nós sabemos que não é o sacrifício, não é esse tipo de sacrifício que vai trazer o lucro, né? Não é sacrifício a ídolos. Não. Porque naquele tempo, pastora, quando Acabe se corrompeu com Jezabel, Elias falava, era o profeta de fogo. E o que aconteceu? Falava para se arrepender, sair daquela vida. Foram postos muitos altares para que pudesse... Então houve um desafio, né? Os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal contra Elias, né? E aí então Elias chegou diante de Jezabel e falou assim, ó, vocês podem clamar o Deus de vocês quanto vocês quiserem. Vocês podem buscar a Deus de vocês quanto vocês quiserem. Mas só vai ser o Deus verdadeiro aquele que vir lamber aqui o sacrifício, o holocausto. Porque na realidade o Deus feito de pedra, de madeira, ele mesmo não consegue nem tirar a poeira do corpo dele mesmo. Tem nariz, mas não cheira, né? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. O que um Deus desse pode fazer para uma pessoa? Nada. Não pode fazer nada. Então Elias já tinha convicção de quem era o Deus dele. Sim. Então mandou-se construir o altar e fizeram ali o sacrifício, né? Sim. E quando chegou na hora que os profetas de Baal foram clamar aos deuses dele, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque esse Deus não faz nada. Esse Deus de Jezabel não fazia nada. Era somente corrupção humana. Sim. Era somente lábia, era somente conversa para seduzir através da sua sedução, não é verdade? E enganava aquele povo. Mas Elias não aceitou isso, né? Elias falou, então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Clamem aos seus deuses. E até eles se mutilavam, né? Pegavam lâminas, se mutilavam para sacrificar ao Deus deles. E esse Deus não veio receber. Não veio socorrer, não veio, né? Mas quando chegou na hora de Elias, ele falou, o meu Deus vai responder com fogo. Pode molhar o sacrifício aí. Fizeram lá, né? Em volta daquele sacrifício. Jogou água, bastante água nos córregos lá no lugar. Em volta. E quando Elias clamou a Deus,
o Senhor desceu aquela língua de fogo e levou o sacrifício, né? Então, o Deus de Elias, ó, eu até sinto a presença do Senhor aqui. O Deus de Elias é o nosso Deus. Não é Deus feito pela mão humana, é feito pela nossa fé. O santuário de Deus não está em nenhuma capela, não está em nenhum sacrário, não está em nenhuma igreja evangélica, não está nenhum amuleto, não está nenhuma crendice, não está nenhum cordão, não está nada. O nosso Deus não precisa de nada. O nosso Deus só precisa de nós para que a gente o clame e o aceite como Salvador. Verdadeiramente como Salvador. Esse é o Deus que responde à nossa vida, né, pastor? Esse é o Deus que responde. É Deus que responde com fogo. Pode continuar aí, pastor. Então, daí fala aqui no versículo 21, dê-lhe tempo para se arrepender. Jesus falou para aquela igreja, se arrependa. Porque sempre Jesus dá um tempo para se arrepender. Ele é misericordioso, Deus, né? A misericórdia dele se renova todo dia, toda manhã. Se arrepender-se da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei no leito de dores, bem como em grande tribulação. Olha só. Se não se arrepende, Deus permite a tribulação na vida da pessoa. Não tem o que Deus fazer. A pessoa não quer Deus, ele fica na dele, né? E a pessoa vai passar pela tribulação. O que é a tribulação? A dor, o sofrimento. Deus passa na tribulação? Deus tem tribulação? Não, lógico. Quem que tem tribulação? Somos nós, né? Somos nós que somos desobedientes a Ele. A Deus. Então, Ele sabe que é a tribulação. E Ele fala, cuidado com a tribulação. Cuidado com a tribulação. Porque se você não entrar no caminho... Não se arrepender, né? Você vai passar por tribulação. Eu vou mandar juízo. Se arrepende. Isso aí. Eu vou mandar juízo. O juízo vai vir. Né? Queira ou não, o juízo vai vir. Sim. Mas aqueles que estiverem na obediência... vão passar pela tribulação. De cabeça levantada pelo juízo. Vai ter livramento, né? Isso aí. Vai ter livramento. Que maravilha, né? Que bênção de Deus. Nós estamos aqui, todos nós, nesse momento, falando a respeito da igreja de Tiatira. Olha, pastora, eu quero dizer que a igreja de Tiatira é a igreja do sacrifício contínuo, né? Que era o lugar onde que tinha... bastante comércio, né? Como a gente comentou, né? E então, a gente concluindo nesse momento aquilo que nós preparamos, não pelo que nós vimos. Nosso comércio, nós temos que consagrar a Deus. Consagrar a Deus o nosso comércio para a gente ser próspero. Não tem que consagrar a Deus, não tem que consagrar para o Santo Antônio, São João, tem que consagrar o nosso comércio a Deus. Eles Senhor, provê o meu alimento aqui no meu negócio, na minha loja, no meu serviço. A provisão diária, Sim. né? Eles são pessoas que tiveram no seu tempo o seu valor, não é isso? Sim. Nós não temos que ficar pegando carona com aqueles que foram bons. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim, eles não podem fazer mais nada por nós, eles já foram embora. Já foram. É a mesma coisa quando a gente morrer, a gente não vai poder fazer mais nada por ninguém. O que meu pai pode fazer por mim, pastor? Mais nada. Quando ele estava vivo, eu precisava de ir no banco, irmão Emanuel. Ele assinava, ele avalizava, né? Então o dinheiro vinha na minha conta mas agora, como que ele vai me avalizar? Ele já foi. Já foi. Né? Não é isso? Sim. Então, somente os vivos ajudam os vivos. Não é isso? Sim. E quem que está vivo nos dias de hoje? Somos nós estamos vivos. Quem que está vivo, pastor? Jesus. Jesus está vivo. Verdade. Né? Ele ressuscitou. Então, se Jesus está vivo, tudo que nós fizermos para o reino de Deus, Ele é o nosso avalista. Jesus, pastor, morreu na cruz por 3 tributos. Primeiro, para nos levar toda a nossa enfermidade, nos curar, né? Você pedir para Jesus, cura minha enfermidade, Ele cura. E pediu outro atributo também, para nos libertar. Libertar do quê? Dos ataques do mal, do inimigo. Só Jesus pode nos libertar do mal, do inimigo. E outro terceiro atributo, nos salvar. Ninguém consegue nos salvar, só Jesus. Eu não salvo meu filho. Não. Eu não salvo minha filha. Mesmo que você ame ele, você não consegue. Não consigo. Eu não tenho competência para isso. Nós podemos falar, né?
aquilo que sentimos. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Tem. Cada um tem a sua escolha, né? Ninguém é mais do que ninguém. Porque eu até disse aqui, a gente fala de evangélico, a gente fala de católico, né? A gente fala de tantas religiões. Por quê? Porque houve uma divisão. Sim. Não é isso? E quando Jesus... Você sabe o que significa Igreja Católica? É a Igreja Universal. Universal. Porque foi a igreja que começou lá no princípio. A primeira denominação. Porque não havia denominação, era cristão. Né? E no ano 313, né, houve um concílio de Trento, né, onde teve tantas contaminações ali no catolicismo romano. E eu vou falar uma coisa, pastora. A igreja romana, ela tem... O católico tem católico romano e tem católico ortodoxo, né? Os ortodoxos respondem lá na Grécia, né? Onde tem o bispado deles lá, o papado deles. Eu não sei se é papa, não sei o que é, né? Mas são aqueles pessoas que têm aquela barba grande, né? Usa aquelas vestimentas pretas. Eles só usam, não são os judeus de chapéu, é a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa grega, né? Ela é a igreja católica ortodoxa grega. Eu não posso falar mais porque eu não tenho muita causa a respeito disso. Mas eu sei que há essa divisão. Como existe no meio evangélico. Né? Sim. Igreja quadrangular, igreja Assembleia de Deus, por exemplo, tem Assembleia de Deus do Madureira, do Belém, né? De Catalão, de tantos lugares. Tem para agradar, né? Todos. Porque tem igreja para todo mundo. Sim. Né? Tem a igreja de Pérgamo, de Éfeso, de Tiatira, né? A igreja de Laodiceia, de Sardes. É tipo isso, né? Exatamente. Então, o que nós temos que fazer? Focar nossa vida em Deus. Focar nossa vida em Deus, porque nós vamos ver que toda praga não é interessante para Deus. Não né? é. Não. Deus, ele permite que alguém faça alguma coisa. Sabe por quê, pastor? Para que venha a salvação. Mas aquilo é temporário. Salvou, acabou. Né? Quando uma pessoa ela é salva, o nome dela está escrito no livro da vida, né? Lá nos pergaminhos de Deus. Né? E foi escrito com o quê? Com letras de sangue. Jesus Cristo. Sangue. Sangue de Jesus. Aqui que eu mostrei no pergaminho é uma tinta. Mas no livro da vida, quando ele escreve o nome de todo mundo no livro da vida, daqueles que são merecedores, é com tinta de sangue, né? Jesus é maravilhoso. Sim. Jesus é tão maravilhoso que ele pediu para que João escrevesse todas essas cartas às igrejas da Ásia Menor, para que ficasse registrado quem ele era em cada tempo. Sim. Né? E amanhã nós estaremos, né, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a igreja de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. Então falta ainda 3 igrejas para que a gente possa falar. Eu e a pastora Fátima estaremos aqui nos preparando o máximo que a gente pode, né? Pesquisando, buscando, para que possamos vir então aqui trazer sobre a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eu gostaria que você desse as considerações finais, porque nós já estamos aí já há 20 horas e 52 minutos, são 19 graus aqui dentro do nosso estúdio. 19 graus, né? Temperatura ambiente. E hoje é o dia 31 de julho. Hoje é o dia do patrão, sabia, Manuel? É o dia que você trabalha e não ganha, né? Ai, Deus. É o dia do patrão. 31 de julho. Todo mês 31, porque nós trabalhamos durante 30 dias, recebemos salário de 30 dias, né? Mas hoje é o tributo ao patrão, não é verdade? Sim. Então é isso aí. Graças a Deus pelos patrões, porque tem nos dado a porta de emprego. E Deus abençoe a todos eles, né? Então, vamos estar encerrando, né? Então, para terminar, no versículo 26, Jesus fala assim: ao que vencer, né? Ao que vencer, que passar pela todas essas provas, essas tribulação, perseguição, né? Guardar a sua fé. O que vai acontecer? Darei autoridade sobre as nações, né? Com vara de ferro regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verdade, pastor. Estrela da manhã. Nós vamos fazer um estudo aqui, pastor, qualquer hora, sobre as 7 dispensações. 7 dispensações. Nós estamos terminando a 6ª dispensação, que é o tempo da graça. E nós vamos entrar na dispensação do milênio. E quando Jesus ele fala isso, ele fala a respeito vamos do fazer milênio. O seguinte, nós vamos reinar deixar no milênio certo. E nós vamos governar junto com Jesus no milênio. Vamos deixar isso aí para uma outra ocasião, né? Nós estamos encerrando aqui. Olha, talvez nessa discussão aí, nesse bate-papo, tenha mais uma pessoa aqui conosco para que Amém. a gente possa estar falando aqui em 3 pessoas sobre as dispensações, né? Mas agora nós estamos encerrando nesta noite, neste momento, o programa Cadeia da Prece. Eu queria orar por você, amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo, você que está ligado na web Rádio Raiz Plena, você que teve a oportunidade de abrir o seu celular lá no YouTube, no Facebook, aonde você teve e deu uma oportunidade para que a gente pudesse estar falando contigo. Seja abençoado no nome de Jesus. Toda enfermidade seja que você está passando, todo mal que você está passando, seja diabetes, seja colesterol, seja pressão alta, enfim, o que for, nós cremos que o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode estabilizar a sua vida, a sua saúde. E isso nós cremos, e isso nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos der. Portanto, fiquem com Deus. Até logo mais, no nome de Jesus. Amém. Assim seja.